É, hora do Mão A. Depois de ser considerada um símbolo de má sorte por causa de sua habilidade de conversar com monstros, ela é abandonada na floresta onde não pode machucar ninguém. Mas mesmo crescendo ao lado de monstros e com pouco conhecimento do mundo humano, ela decide se aventurar no Império para proteger a floresta e sua amada terra natal. Ela precisa encontrar o comandante da tropa de subjugação e lhe persuadir a parar o ataque aos monstros, mas ela logo percebe que não vai ser algo fácil. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é a princesa invocando um monstro, e espero que aproveite. A história começa com um festival, com a música tocando em uma praça de cidade bem iluminada, onde se vê uma mulher dançando enquanto os outros aproveitam sua apresentação. Em seguida, vemos o rosto de nossa protagonista, e ela observava à distância em cima de uma árvore na montanha, olhando para o brilhante espetáculo de fogos de artifício e as luzes alegres das celebrações. Uma fada se aproxima dela e a chama pelo nome, fazendo com que a protagonista pergunte como a fada sabia que ela estava ali. Então, a fada responde como ela sempre mencionou como Harmônia emanava um cheiro doce e diferente. Isso leva Harmônia a se cheirar, mas percebe que não sente cheiro algum. A fada então aprofunda a conversa, perguntando se Harmônia sente falta de estar com os humanos, já que durante os festivais ela sempre sai para observá-los. A Harmônia sorri e responde que não sente falta deles, dizendo que é apenas curiosa sobre eles, e se perguntando o que os humanos faziam durante os festivais. Então, um grupo de pessoas se reúne olhando para a parede, onde um aviso indica que o primeiro-ministro realizará uma grande subjugação de monstros na celebração do Ano Novo, e também mencionando que é pela segurança das amadas famílias de todos os cidadãos, e pelo bem-estar de Sua Majestade, o Imperador. Lendo esses papéis, as pessoas comentam como que um monstro é um monstro, e que deveriam simplesmente acabar com todos eles de uma vez. Um dos folhetos voa no ar, e aquela ordem significava guerras, ouro e muito sangue. A fada de antes habilmente o pega e o leva até nossa protagonista, que se pergunta o que se tratava. Enquanto a Harmônia começa a olhar para ele, a fada pergunta o que está escrito. A Harmônia lê em voz alta, dizendo que é um aviso imperial de subjugação de monstros, e o local onde tudo isso acontecerá é a Floresta Walter. Lendo isso, a expressão de Harmônia muda de repente para um rosto preocupado, fazendo com que a fada imite sua preocupação e pergunte o que aconteceu. Ainda sem acreditar naquela possibilidade, a fada se pergunta se os humanos estão mesmo indo conquistar suas florestas. Em resposta, Harmônia manda a fada voltar e correr depressa de volta, completamente preocupada. O nome da protagonista é Harmônia, e ela era filha do Duque Pelin. Em um flashback, ela chama por seus pais, enquanto eles dizem para ela se apressar e vir até eles. Então, ela apresenta um objeto escuro a seu pai, levando ele a se perguntar de onde ela conseguiu isso. Ela sorri e simplesmente diz que foi um presente de um amigo. Mas seu pai se preocupa, se perguntando que tipo de amigo poderia estar nas florestas. De repente, um de seus guardas grita para o duque que tinha um monstro atrás deles. Todos eles se viraram para olhar assustados. A mãe de Harmônia lhe abraçou enquanto dizia que tinha um bando de monstros, e por isso elas precisavam fugir imediatamente. Mas Harmônia correu em direção ao monstro, o chamando de amigo, ao mesmo tempo que sua mãe gritava para ela voltar. Um ogro olha para a criança pequena, enquanto a garota diz feliz a ele que os dois se encontraram de novo. Então, ele começa a levantá-la em suas mãos. Naquele dia, o território foi invadido, mas surpreendentemente houve poucas vítimas. Eles apenas vieram procurar por ela. Então ela se sentou no ombro do monstro, enquanto os dois riam juntos. Em uma sala, alguém grita, dizendo que eles não podem mais viver assim. Um homem menciona como assim que a noite cai, os monstros invadem, e ele não conseguia mais dormir por causa da ansiedade. Ele também culpava a Harmônia por tudo isso, dizendo que era tudo culpa dela. Mas o pai da garotinha respondeu, perguntando se por acaso eles queriam que ele abandonasse sua filha, sua única e preciosa filha. Mas os outros chamaram a atenção do senhor, mencionando que nesse ritmo, todos no ducado estavam em risco por causa de Harmônia. Então, também vemos que a criança está espiando por uma fresta na porta. A Harmônia os ouviu enquanto seus olhos começavam a se arregalar com o que estava acontecendo. Ela ouviu bem, e eles diziam palavras como, é por causa dela que todos estão em perigo, e que se apenas a moça desaparecesse tudo se resolveria. Muitos deles acreditavam que era tudo culpa dela, então mais tarde, ela se sentou do lado de fora e chorou, enquanto uma sombra começava a cobri-la. O monstro se aproximou dela, perguntando por que ela estava chorando. Ela respondeu que era por causa dela que as pessoas estavam com medo. Mas Harmônia não termina de falar, enquanto o monstro continua tentando confortá-la, e diz para ela não chorar, já que ela é mais bonita quando sorri. Nesse momento, Harmônia pensou em como que eles sempre quiseram era ela, então ela estendeu as mãos e decidiu que agora seguiria com o monstro, para casa. Assim, nos próximos 17 anos, ela e os monstros nunca deixaram a floresta.
De volta ao presente, a protagonista corre para casa enquanto seus amigos a chamam. Lime se pergunta onde ela estava. Ele estava preocupado, pois ela desapareceu sem dizer uma palavra. Nossa protagonista pensa que não importa quais medidas tenham que tomar, eles protegerão seu precioso lar para ela e sua família, a Floresta Walter. Eles perguntam se ela está partindo, e ela responde que sim, já está saindo. Ela continua pensando em como se os humanos decidiram mexer com uma floresta que já tinham quase esquecido, significa que eles estão confiantes em sua capacidade de vencê-los. Então, ela precisará ir falar com o líder humano. Um dos ursos afirma que os humanos não ouvirão seu pedido. Mas ela responde que mesmo assim, ainda é melhor que ficar parada e acabar perdendo todos eles. Ela então diz que além disso, Perry e Lime também vão com ela. Então o monstro chama a Harmonia, e lhe entrega algo como um colar. O ogro diz a ela para ficar sempre atenta, e que se algo perigoso acontecer, Caris virá em seu socorro imediatamente. A Harmonia agradece a Caris, e logo depois parte em sua jornada dizendo que voltará em breve, e pedindo que cuidem uns dos outros enquanto ela estiver fora. Pouco depois, vemos ela caminhando com dois amigos por um caminho bem iluminado. Ela olha para cima cobrindo os olhos, pois depois de longos 17 anos, ela finalmente deixou sua casa pela primeira vez. Ela entra na cidade, observando os humanos passeando alegremente. Ela pensa em como aquela é sua primeira vez na cidade, e se pergunta o que deve fazer agora, enquanto ainda absorve a visão na sua frente. A fada, escondida dentro de seu capuz, pergunta se eles já chegaram, ao que Harmonia diz para a fada fazer silêncio e não sair, pois ela estará entrando agora. A fada acha frustrante ter que se esconder, assim como Lime, que concorda com ela. A Harmonia se desculpa com eles e pede para aguentarem um pouco mais. A fada responde que já que a garota pediu, ela pode aguentar por um pouco mais, enquanto Lime diz que também pode. Ela agradece a eles e decide se mover o mais rápido possível. A Harmonia então vira suas pernas e aperta seu capuz para se preparar. Ela entra na cidade e pensa sobre como não tinha percebido de longe, mas parece que as pessoas vendem muitas coisas. Um homem anuncia que tudo está barato e que a carne é muito fresca, e a Harmonia se vira ao perceber que os humanos usam uma moeda diferente que a deles. Ela procura na sua bolsa para ver se tem algo que ela possa trocar por dinheiro. Ela acha que seria um desperdício vender o sangue de troll, e que as adagas são tão comuns que ela não acha que venderão bem, enquanto a seiva de árvore de bordo é sua ração de emergência. Então, ela segura uma gema que encontrou, e lembra que os humanos parecem gostar de gemas, então se pergunta se vender isso lhe trará algum dinheiro. A fada pergunta se a Harmonia está preocupada com o dinheiro, e se sim, se ela não poderia simplesmente ir roubar. A Harmonia responde que não parece uma má ideia, mas fala em como elas terão grandes problemas se a fada for pega, enquanto Lime menciona que ele apenas comerá os humanos e se livrará das evidências. Mas o olhar dela se fixa em algo à distância enquanto ela percebe algo. Muitos humanos estão lá, e ela se pergunta por que está tão lotado. Ela tenta olhar por trás, e chega a ver um aviso, mas não consegue ler por conta das várias pessoas na frente. Ela ouve dois homens conversando, e um perguntando ao outro se ele ouviu os rumores de que a subjugação estará sendo realizada na Floresta Walter, mas o outro homem fala que não sabe os detalhes sobre isso. A Harmonia congela enquanto os homens se perguntam sobre a garota de cabelos azuis que supostamente pode controlar monstros, e que também parece viver na Floresta Walter. Mas o outro homem considera isso apenas um boato. Afinal, como nós, seres humanos, podemos nos comunicar com monstros tão estúpidos? Isso irrita bastante nossa protagonista feminina, que começa a se afastar chamando os caras de melecas de troll. Ela pensa em como a maioria dos humanos que viu pensam que monstros são uma ameaça para eles. Mas ela sabe que eles são apenas tolos que preferem usar a força que tentar se comunicar, dizendo que os que são violentos e ignorantes não são os monstros, e sim os humanos. Lime olha com preocupação enquanto Harmonia arranja os dentes de frustração, resmungando sobre como foram eles que rejeitaram os monstros inocentes primeiro, e agora estão tentando roubar sua casa e ferir sua família. Então, ela entende completamente por que os monstros não gostam de humanos. Ela passa por todos os lugares, e acha inacreditável que não tenha um lugar para vender suas joias. Então, ela é vista olhando para cima espantada antes de andar para frente, notando que finalmente encontrou um lugar. A porta se abre ao som de um sino, enquanto o dono da loja recebe e ela olha ao redor. Ele pergunta se ela está procurando algo, e ela menciona que gostaria de vender uma joia. Com isso o homem pede para ela mostrar a joia que gostaria de vender. Ela diz que era essa aqui, antes de entregá-la. Ele então tira um escopo e começa a examinar a joia, antes de se assustar de repente. Então Harmonia pergunta o que tem de errado, mas ele responde nervosamente que não era nada, colocando o escopo de lado. Em seguida, ele junta as mãos com entusiasmo e pergunta se ela tem um preço em mente. Ela fica um pouco nervosa e se pergunta se isso é um jogo que os humanos jogam, e então, decide entrar no jogo. Ela sabe que tinha que mirar alto, mas antes, pergunta se ele não é bem ousado,
pedindo para ele dar o primeiro lance, e perguntando quanto ele tem em mente. Ele fica sem palavras enquanto ela, no fundo, se pergunta se está fazendo tudo errado. Mas sua atenção se volta para um homem rindo atrás dela. Então, ela fica irritada, e se pergunta o que há de tão engraçado para ele rir assim. Ele se desculpa por rir, e menciona que aquela não é bem a melhor maneira de barganhar. Por causa disso, ela imagina que deve parecer óbvio que ela não interagia muito com humanos, e sabe que precisa ser cuidadosa. O homem lhe diz que também não é uma joia, ao que ela pergunta o que era então. Ele pega a pedra azul e responde que é uma pedra mágica, um mineral usado para atrair monstros. Ela percebe que isso parece ser o que os humanos chamam, antes de pensar que não acredita que isso possa mesmo atrair alguém, já que está espalhado por toda a floresta. Então, o homem confessa que é a primeira vez que ele vê uma pedra mágica tão pura e limpa. A Harmonia olha para ele e se pergunta o que tem de errado com ele. Ela também decide apenas pegar seu dinheiro e ir embora. Então ela pergunta nervosa ao dono da loja quanto ele pagará por ela. Mas o homem fala para ela esperar, pois ele que será o comprador dessa pedra mágica, e dará a ela o quanto ela quiser. Ela fica assustada, enquanto ele continua e diz para ela falar seu preço. Mas ela pergunta diretamente quanto que ele vai comprar, e em seguida, ele lhe pergunta o que ela achava de 200.000 ouros. Nesse momento o dono da loja intervém, e diz que ela não pode simplesmente mudar de ideia agora que a mostrou, mas diz que dará a ela 250.000 ouros. Ela permanece sem palavras enquanto os dois homens continuam a aumentar os preços. De repente o homem diz ao dono da loja que pagará 530.000, e que deveriam terminar logo com isso. Mas Harmonia lhes diz para parar de brigar, e fala em como ela veio até essa loja para vender, então ela venderá para o cara de bigode. Isso deixa o homem muito feliz, perguntando se ela tem certeza. Em seguida ele sai para pegar o dinheiro, enquanto ela pensa que nem sabe quanto custa essa pedra mágica, mas graças àquele homem ela acredita que conseguiu um bom negócio. Mas o homem a encara com uma expressão irritada, o que a faz se perguntar se ele está fazendo essa expressão apenas porque ela não vendeu para ele. Mas ela sabe que não precisa se preocupar com o que ele sente, então ele pergunta se pode lhe fazer uma pergunta. Ele pergunta onde ela obteve uma pedra mágica tão pura, o que ela responde que apenas a pegou perto de sua casa. Ele questiona essa afirmação, quando o joalheiro volta com o dinheiro, cheio de alegria. Ela então pega seu dinheiro, enquanto o dono da loja lhe diz para voltar sempre. O outro homem lhe observa sair, e se pergunta onde diabos ela vive para poder pegar uma pedra mágica tão rara. Ele segura o queixo, achando isso muito suspeito. Depois, ela vê um lugar chamado Refúgio para Monstros, o que desperta seu interesse. Lime também acha muito abafado dentro da capa e deseja sair, enquanto a fada também reclama que já está no seu limite. A Harmonia se desculpa, e diz que eles estão quase na pousada, então pede para serem pacientes. Ela entra no Refúgio dos Monstros enquanto o atendente a recebe, e lhe pergunta se ela está procurando por uma refeição ou acomodação. Ela responde dizendo que quer uma hospedagem, e o atendente pergunta se é apenas para ela ou se ela tem companhia. A Harmonia responde que é só para ela, e diz que gostaria de ficar por 3 dias. O atendente menciona que uma estadia de 3 dias custará 7 moedas de prata. A Harmonia pensa em como não tem moedas de prata, mas acha que o atendente pode aceitar moedas de ouro, já que são mais valiosas. Ela coloca uma moeda de ouro na mesa, dizendo aqui está. O atendente então diz que o troco dela pela moeda de ouro será 3 moedas de prata. A Harmonia então pensa que assim como o nome, um refúgio para monstros é um lugar onde monstros podem ficar. Ao receber seu troco, ela menciona que tem uma pergunta. Ela pergunta se monstros podem ficar ali, o que assusta o atendente, e ele pergunta o que ela quer dizer. A Harmonia responde que pelo título significa que é um refúgio para monstros, então ela só quer ter certeza. O atendente responde que deve ser um mal-entendido e não é esse tipo de refúgio. O atendente menciona que o refúgio no nome significa que é um lugar para descansar de monstros vivos. Então é na verdade onde os caçadores de monstros podem descansar. Além disso, não faz sentido um monstro vir descansar em um lugar assim, e só de pensar nisso é assustador. O atendente fala que era bom ter um hóspede com senso de humor de vez em quando. A garota fala que irá para seu quarto agora, enquanto o atendente lhe diz que seu quarto é o 5º à direita no 2º andar, lhe desejando uma boa estadia. Assim que ela abre a porta de seu quarto, Lime e a fada saem imediatamente, com Lime mencionando que não tem ideia de quanto tempo faz desde que se sentiu livre. Lime diz que o quarto não é ruim, e a fada também acha o quarto bom o suficiente para ficar por alguns dias. Eles mencionam como deve ter sido difícil para ela, e dizem a Harmonia para descansarem juntos. Mas então, ela chama os dois e se desculpa com eles. Eles perguntam pelo que ela está se desculpando, dizendo que ela não fez nada de errado, então não tem porquê de desculpas. Mas ela lhes diz que é porque eles ouviram coisas que não deveriam ter ouvido. A fada menciona que contanto que a Harmonia não fique machucada, eles estarão bem.
Lime concorda e afirma que não é como se os humanos tivessem começado a agir dessa maneira de repente, falando em como eles já estão acostumados. Mas Harmonia não gosta disso e não quer perder seus amigos. A situação é exatamente como ela pensou, então ela precisa encontrar o líder da subjugação o mais rápido possível. Ela informa aos dois que voltará em breve, enquanto eles perguntam se ela não vai descansar primeiro e que eles também irão com ela. Lime segura seus pés, em protesto para levá-los junto, já que vieram com ela em nome da Floresta Walter. Mas ela responde que irá sozinha, pois apenas deseja ver de novo o aviso de mais cedo, então promete que voltará em 1 hora. Lime pergunta se ela tem certeza que pode cumprir sua promessa, mostrando certa preocupação. A fada parece triste antes de aceitar a promessa dela, mas diz à garota para se cuidar que eles estarão lhe esperando. A Harmonia assegura que voltará a tempo, e diz que também trará frutas para eles. A fada corrige para frutas humanas, e a Harmonia diz a eles que as frutas não são ruins, e tem certeza de que serão deliciosas depois de um tempo. Depois disso ela compra as frutas, e fica feliz que a barraca de frutas estava aberta. Ela sabe que elas parecem com as frutas da floresta, mas se pergunta se elas têm o mesmo gosto. Ela se lembra de como veio ver o aviso postado no quadro de avisos, então procura por ele. Ela o encontra e lê. O aviso diz que os monstros estão se tornando mais violentos, e por isso estão recrutando mercenários para a subjugação, sem restrição de apoio. No entanto, já que a Floresta Walter é um território não mapeado, o folheto informa que um teste de habilidade será realizado. A segunda coisa é que a propriedade dos despojos, como chifres e couros obtidos da subjugação, são individualmente reconhecidos, mas todos os outros recursos encontrados na Floresta Walter pertencem ao Império, e qualquer uso ou dano é estritamente proibido. Terceiro, os participantes em potencial podem se inscrever no balcão de recepção, em frente ao Castelo Imperial na capital. Quarto, os participantes são individualmente responsáveis por si próprios, e compensação por ferimentos e mortes não será fornecida. Em caso de aprovação, cada participante bem-sucedido receberá 10 ouros por dia. Eles aguardam o apoio de talentosos espadachins, feiticeiros ou especialistas em monstros. Assinado pelo chefe do Comitê de Gestão da Subjugação de Monstros Imperiais, Cancer Hyde. A Harmonia sabe que tem que ir para a capital se quiser encontrá-lo, mas ela está cheia de raiva por ele ousar tocar na Floresta Walter. Uma das frutas em sua bolsa cai, e um homem a pega, perguntando se ela por acaso está interessada na subjugação de monstros. Ela fica nervosa e menciona que não é o caso, enquanto se vira e vê que ele é o mesmo homem de mais cedo. O homem menciona como eles se encontraram de novo, e ela se pergunta se ele não é aquele moleque de antes. Ele se aproxima dela e menciona que ela não parece portar uma espada, então pergunta se por acaso ela é uma feiticeira. Ela fica nervosa enquanto reflete por que ele está perguntando sobre essas coisas de repente. Ela responde que não é nenhuma delas, antes dele perguntar então no que ela é boa, já que se deseja participar da subjugação, ela deve ser boa em algo. Mas ela menciona que ele deve estar enganado, pois ela não tem intenções de participar da subjugação, e pergunta por que todos se sentem tão inquietos com monstros. Mas ele pergunta se ela está brincando, já que monstros não deveriam existir entre eles, já que apenas sua existência é prejudicial para a humanidade. Ele relembra o passado, onde chora enquanto um monstro o observa. Ele continua dizendo que monstros causam apenas danos, mas ela se pergunta o que ele sabe sobre monstros para dizer isso. O homem até acrescenta que se tivesse a chance, aniquilaria todos eles durante a subjugação. Ela pega uma das frutas e a joga nele, dizendo que ele não sabe nada dos monstros e o xinga, mencionando que ele era uma garra de orc. Ela menciona que ele é o pior, enquanto ele se pergunta o que ela está dizendo, mas ela foge enquanto ele a chama. Ele acha inacreditável ela falar sobre uma garra de orc e um catarro de troll daquela maneira. Ele percebe que ela estava segurando uma sacola de pêssegos nos braços, mas percebeu que era muito para ela comer sozinha, então se pergunta se ela tem companheiros, já que desde o encontro na loja, ela não parecia ter muito desejo por dinheiro. Ela parecia um pouco lenta, e olhando para sua atitude, também parece ser a filha de uma família nobre que cresceu para ser uma dama refinada. Ele queria ter prestado mais atenção nela, e não consegue acreditar que tem alguém que defende monstros em Valor, a vila mais próxima da Floresta Walter, e a que tem a maior hostilidade em relação aos monstros. Por causa disso sua curiosidade aumenta enquanto ele decide investigar mais sobre ela. Então, Harmonia abre a porta do quarto e grita que voltou. Lime a recebe nervosamente, lhe perguntando por que ela está tão irritada. A fada pergunta o que aconteceu, e ela responde que no caminho de volta, encontrou um humano que parecia uma mistura de garras de orc e catarro de troll. A fada acha isso nojento, e se pergunta como pode existir uma pessoa assim. Harmonia responde que realmente não deseja nunca mais vê-lo, quando Lime pergunta se ele era realmente tão ruim, e pede para dizer o que aconteceu. Ela fica em silêncio por um segundo antes de mencionar que não sabe, pois não consegue explicar com palavras, mas ele era apenas uma pessoa muito ruim. A fada menciona que Harmonia sofreu muito,
Então ela fica irritada e reclama que é por isso que pediram para ir com ela. A Harmônia lhe tranquiliza, dizendo que está tudo bem, e que não devem se preocupar. Ela menciona que parece um desperdício de tempo ficar ali por 3 dias, e pergunta se eles não devem apenas comprar os suprimentos necessários para amanhã e partir rápido. A fada responde que se a Harmônia deseja fazer isso, então eles não serão contra, o que Lime concorda. Então a Harmônia agradece, decidindo descansar para o dia seguinte. Ela adormece completamente enquanto a fada mostra sua preocupação, e se pergunta se realmente é certo para a Harmônia enfrentar humanos desse jeito. Ela coloca o cobertor em Harmônia e agradece pelo dia, lhe desejando boa noite. No dia seguinte, a garota acorda e imediatamente vai comprar todos os suprimentos necessários, se perguntando se aquilo é tudo. A fada tranquiliza dizendo que se precisarem de algo mais tarde, ela pode comprar depois, então não precisa se preocupar tanto. Lime pergunta para onde eles estão indo agora, antes dela responder que o dono da loja disse que tem um ponto de parada de carruagens por perto, e lá eles podem alugar uma carruagem para a capital. A Harmônia comenta que nunca alugou uma carruagem sozinha, e com um olhar meio receoso ela se pergunta se estará bem. Depois de um tempo, vemos a Harmônia gritar, perguntando por que ela não pode alugar uma carruagem. O atendente se desculpa e menciona que alguém já comprou todas as carruagens que estão indo para a capital. Ela acha inacreditável, e pergunta se realmente não tinha outra maneira de ir para a capital. O atendente responde que não daqui, mas se ela for para a Vila das Ervas, haverá uma carruagem indo para a capital, sendo uma semana de caminhada daqui até a Vila das Ervas. A Harmônia não tem ideia do que fazer, enquanto o atendente lhe deseja uma boa viagem. Ela não consegue acreditar como isso pode acontecer, quando então alguém pede licença antes dela olhá-lo e perceber que era aquele mesmo homem. Ela já está frustrada, e se pergunta por que esse homem está aqui, e por que a má sorte parece segui-la. Ele está feliz em vê-la, já que havia tantas coisas que ele desejava lhe dizer, mas ela o corta e diz que não tem nada a dizer a ele. Ele menciona que presumiu que o pêssego jogado nele ontem era de alta qualidade, dado o aroma gentil e duradouro que ficou. Ela mostra desinteresse e responde que deve ter sido bom cheirar a pêssegos de alta qualidade, e pergunta se ele já terminou de falar para que ela possa ir. Mas ele segura o ombro dela e pergunta para onde ela está indo, dizendo que não era isso que lhe queria dizer. Ele pergunta se ela tem alguma ideia de quanto custa o manto que ela sujou de pêssegos ontem. Ela fica furiosa, gritando como ela deveria saber. Ele lhe diz que eles custam o dobro da quantidade que ela recebeu pela pedra. Isso assusta, pois se é o dobro do valor da pedra mágica, então é até mais que 1 milhão de ouro. Ela diz que não tem dinheiro com ela agora, mas ele continua e pergunta o que ela vai fazer sobre o manto dele. Ela percebe o jeito como esse cara está falando, e ele estende a mão, mencionando como realmente precisa do dinheiro para o manto. Ela percebe que parece que ele não vai deixá-la ir facilmente. Ele menciona que se ela não tem dinheiro, ainda há muitas outras opções. A Harmônia percebe que é um método que Mondma lhe ensinou a usar nessa situação, e sabe que agora é a hora. Ele pergunta se ela está ouvindo, antes dela gritar de repente, chamando a atenção das pessoas para eles. Ela tenta encenar, perguntando o que ele está fazendo com ela, gritando que não quer fazer isso. Ela pede ajuda às pessoas ao redor, e o chama de assustador. Ele se pergunta como isso aconteceu e como eles acabaram assim, quando ela finge chorar e pede para ele soltá-la. Então ele grita, perguntando por que ela está fazendo isso com ele, dizendo a todos que isso é um mal-entendido. Ela responde que ele continua tocando nela quando ela não gosta. Mas ele estende as mãos para ela, tentando dizer que se ela continuar fazendo isso, ele vai se meter em problemas, quando ela grita mais uma vez. Um homem segura as mãos de Hyde e diz à Harmônia para sair. Ela sai depressa, enquanto Hyde grita para ela pelo menos explicar antes de ir. Ele tenta dizer ao homem que não é o que parece, enquanto Harmônia sai, pensando que ele mereceu isso. O homem pergunta se ele realmente é Hyde, e ela para no meio do caminho, e só ouve metade do nome dele. Ela diz que é um nome estranho para uma pessoa estranha. Ele pergunta ao homem por que ele mentiria sobre isso, e diz que realmente é o Câncer Hyde. O homem responde que não está dizendo que não acredita nele, só que queria algum tipo de prova. Hyde pensa em como não acredita que estava bem debaixo do seu nariz e ele perdeu. Depois ele mostra ao homem o selo de aprovação de Sua Majestade para a subjugação, e pergunta se isso era prova suficiente. O homem se desculpa com ele, e Hyde diz para eles apenas continuarem o que estavam fazendo, pois graças a eles agora ele tem que descobrir como pegar a garota que acabou de perder. Uma das meninas da multidão pergunta se aquela garota fez algo errado, e ele responde que na verdade, ela fez, pois ela roubou algo valioso dele, o arruinou, para ser exato. A garota diz que não sabe se isso vai ajudar, mas ela tem certeza de que a senhora foi para a Vila das Ervas, já que ela disse que queria ir para a capital. Depois de alguns dias, Harmônia continua sua jornada para a Vila das Ervas, e menciona que levará mais 3 dias, embora ela já pareça exausta. Ela se pergunta se são mesmo só mais 3 dias até eles estarem andando de carruagem.
Lime pergunta se ela está bem, pois seus olhos parecem estranhos. Ela se senta e diz que está bem, é só que suas pernas estão muito pesadas, e ela apenas não quer andar. Lime deseja que ela se anime um pouco. A fada massageia seus ombros e menciona que deve ser muito difícil para ela, dizendo que ela deveria ter se certificado de ver o rosto de quem comprou todas as carruagens. Mas Harmonia responde que está tudo bem já que eles logo chegaram a essa cidade. Ela se levanta e cria coragem para caminhar por mais 3 dias. No entanto, ela ouve um som de cavalo correndo, e olha para trás para ver se é mesmo o som de um cavalo. Então, ela vê todas as carruagens que foram compradas da cidade de Valas. Ela diz a fada e a Lime para se esconderem até as carruagens passarem. Lime pergunta se eles não deveriam ir na frente, mas Harmonia responde que mesmo que eles apenas continuem, eles apenas acabarão os alcançando, os deixando cobertos de sujeira. Ela menciona ainda que faz um tempo desde que ela se limpou com água fresca, e não quer ficar mais suja. Ela percebe que parece que eles estão correndo com pressa, como se estivessem sendo perseguidos, e se pergunta se está certa. Então ela ouve um som horrível, e olha para trás para ver um enorme monstro tipo dragão, que ela nota ser um wyvern. Ela se pergunta por que um wyvern está ali, já que segundo ela wyverns não atacavam humanos primeiro, o que a fada concorda. O guarda diz ao outro para correr mais rápido, mas ele menciona que o wyvern está bloqueando o caminho. A criatura exige que eles devolvam algo, enquanto Harmonia se pergunta o que ela estava dizendo. O wyvern destrói as carruagens, exigindo que lhe devolvam imediatamente. Eles começam a se preparar para a batalha, e Harmonia menciona que não consegue ouvi-los porque são muito barulhentos. Lime pergunta se ela não deseja que ele apenas comece os humanos que estão sendo barulhentos, mas ela responde que ele deve esperar. A wyvern grita e pede para devolverem seu filho agora, enquanto ela avança para ferir um dos guardas. Depois disso, Harmonia entende que a wyvern está apenas pedindo por seu bebê, o que significa que alguém naquela procissão de carruagens estava com o filho dela. A Harmonia diz à fada e a Lime para esperarem ali por um segundo, mas Lime pergunta o que ela vai fazer. A fada se pergunta se ela vai encontrar a criança, mas diz que é muito perigoso. Ela reclama que é culpa dos humanos, então não tem por que ela sofrer. Lime concorda, e pede para ela não ir, mas Harmonia responde que não é pelos humanos, ela apenas quer que a família esteja reunida. Assim como eles são preciosos para ela, os filhos da wyvern também são preciosos para ela. Ela parte enquanto Lime pede para ela voltar, achando isso muito imprudente da parte dela. A fada pergunta se vai ficar tudo bem, e Lime responde que não sabe. A Harmonia tem certeza que o bebê está em algum lugar na carruagem, e ela precisa encontrar ele antes que a mãe fique ainda mais irritada. Ela tenta passar, mas um dos guardas a empurra e grita para ela sair do caminho. Isso faz a fada ficar irritada, e ela segura as orelhas de Lime lhe causando dor. O guarda grita para todos que o ponto fraco da criatura é o pescoço, então todos devem mirar no pescoço. Mas Harmonia responde que podem esfaqueá-lo 100 vezes para ver se funciona, pois aparentemente eles não têm ideia de quão grossas são as escamas do pescoço do wyvern. Ela se assusta ao notar algo brilhante dentro da carruagem, e logo se pergunta se era o ovo do wyvern. Ela tem certeza, pois é o mesmo que o ovo de wyvern que ela viu antes. Ela pega o ovo, enquanto pensa se apenas devolvê-lo fará com que a wyvern vá embora. Mas ele cai pois é muito pesado, e ela se lembra de como os monstros podem pegá-lo facilmente, então se pergunta por que ela não pode. Ela entende que não vai conseguir carregar isso, e percebe que será muito melhor avisar a mãe de que o ovo está ali. Ela imagina que de todos os wyverns voando, o que está olhando ao redor que deve ser o líder. Então ela tenta gritar para a comandante líder, pedindo para ela lhe ouvir. Ela se pergunta se é um humano antes de se aproximar, mencionando que a Harmonia tem um aroma doce, perguntando o que ela está fazendo ali e se ela entende a língua deles. Ela a cumprimenta e se apresenta, perguntando se ele está ali pelo seu bebê. Ela logo diz que não precisa se preocupar mais, pois ela o encontrou. A wyvern se assusta e pergunta se isso é verdade, perguntando onde está seu filho. A Harmonia aponta para ele mencionando que era muito pesado para ela carregar, mas fala que conseguiu tirá-lo da carruagem. A wyvern confirma que de fato é seu filho e que foi tirado dela, e ela agradece bastante a Harmonia. A wyvern pega seu ovo e tenta voar de novo para a batalha, quando a Harmonia entende que parece que ela vai lutar de novo, sabendo que se todos aqui morrerem e as carruagens forem destruídas, ela terá que caminhar muito até a capital. Ela segura a perna da wyvern e pede para ela parar, pois já que conseguiu devolver o ovo, ela pode voltar agora. Mas com isso a criatura mostra sua decepção e lhe pergunta se ela é igual a eles. A Harmonia tenta esclarecer o mal-entendido, dizendo que ela só precisa da carruagem pois tem que chegar à capital, mas a próxima cidade está longe e pode não ter nenhuma. O wyvern pergunta por que ela está indo para a capital, e a Harmonia responde que tem que se encontrar com o líder dos humanos que está tentando subjugar a floresta Walter, pois assim ela irá impedi-lo.
A Wyvern olha para ela de perto e menciona como sabia que a Harmonia lhe parecia familiar, perguntando se ela não é a criança da floresta. A Harmonia pergunta se ela a conhece, e a Wyvern responde que sim, pois foi ver os monstros de Walter logo depois que eles trouxeram um humano, mas é a primeira vez que a vê desde então. A Wyvern menciona que a Harmonia cresceu tanto que ela não pôde reconhecê-la. Ao mesmo tempo, os guardas avistam a Wyvern e pedem por um ataque, enquanto ela menciona que os humanos ainda são desprezíveis. Mas como ela viu a Harmonia de novo, ela decide que estará a caminho de volta agora. Então, ela ruge e voa enquanto os guardas mencionam que ela está reaparecendo para um ataque, e todos lá devem mirar em seu pescoço. A Wyvern diz que eles deveriam se considerar sortudos, seres humanos nojentos, e os guardas ficam chocados ao ver que ela partiu. A Harmonia tem certeza de que tudo terminou bem, e logo a fada e Lime se aproximam dela, perguntando se ela gosta de continuar lhes assustando assim. Ela se desculpa, mas menciona que tudo se resolveu. A fada lhe amaldiçoa, dizendo que se ela tentar isso de novo, ela não deixará passar. De repente se ouve alguém dizer aos guardas para reunir os feridos, e ela olha para trás, vendo Hyde dizer aos outros que não sabem quando podem ser atacados novamente. Ela se pergunta se ele também estava viajando com eles. Ela vê que as carruagens estão seguras, então decide sair, já que eles vão alcançá-los de qualquer maneira. Mais tarde, a noite se aproxima enquanto a Harmonia pergunta se eles deveriam partir agora, o que os dois concordam. A fada pergunta se ela não está cansada, e diz que ela deveria sentar. A Harmonia se sente e menciona que está com fome, mas tudo o que tem é carne seca, e ela já está enjoada disso. A fada fala que se houvesse frutas por perto, ela teria sentido o cheiro, mas não tem nenhuma. A fada diz que também sente fome, e acha que talvez os humanos tenham colhido as frutas do lugar. Então Lime pergunta se aquele som veio do estômago da fada, se perguntando como é possível fazer um som assim. A fada diz para ele ficar quieto e agir como se não tivesse ouvido, o chamando de Lime estúpido. A Harmonia pensa sobre isso, notando que a fada e Lime também não comeram direito. Ela decide compartilhar a carne seca com eles, e a fada pergunta se a Harmonia tem certeza, já que era sua comida principal, mas a Harmonia assegura que não tem problema e pede para eles irem buscar lenha, pois pode ter um gosto diferente se a grelharem. Lime fica logo animado, enquanto a fada pede para ele aprender a dizer não. Na manhã seguinte, eles finalmente chegam à Vila das Ervas. Exausta, a Harmonia decide se apressar e encontrar um lugar para ficar, se lavar, e comprar algo para comer, além de conseguir uma carruagem. Mas Hyde fica parado ao lado dela, mencionando que ela chegou um dia depois do que ele esperava, e pergunta se ela ainda não tinha que pagar o que deve a ele. Ela se assusta e agora reconhece quem é só pela voz. Ela sabe que não tem forças para gritar como da última vez, e além do mais, não tem ninguém por perto. Ele pergunta se ela está lhe ouvindo, mas ela se recusa a ouvi-lo. Ele diz que ela sabe que eles têm muito sobre o que conversar, mas ela menciona que, como já disse antes, eles não têm nada para conversar. Ele pergunta se ela realmente vai fingir que não sabe. Ela sabe que ele está tentando lhe pegar de novo, e fecha os olhos com medo de que se for pega, pode não conseguir escapar de novo. Ela grita para ele por favor deixá-la em paz e corre, enquanto ele se pergunta o que fez agora, ao mesmo tempo que ela grita que ele é muito irritante e que deveria ir embora, que ele é como garras de orc. A Harmonia chega na pousada ofegante pela corrida, e ela saiu tão apressada que nem se lembra que pegou as chaves. A fada está muito irritada que Hyde continua aparecendo desde a última vila, o que Lime também concorda, bastante furioso. A Harmonia também não acredita naquilo, e se pergunta quais as chances disso acontecer. Ela acha que eles não devem se encontrar de novo, mas decide não sair da pousada por hoje, apenas para garantir, esperando que amanhã tudo dê certo com a carruagem e que ela não esbarre nele de novo. No dia seguinte, vemos Harmonia pensando em como sempre teve azar. Quando todos procuravam por pedras mágicas, tudo o que encontrava era uma pedra bonita, e mesmo as árvores que ela escalava tinham colmeias. Todas as vezes que isso acontecia outros monstros ajudavam, então acabava dando certo, mas não será assim nessa situação. Então vemos Hyde, mencionando como dizem que quando uma coincidência se repete, se torna inevitável evitá-la, e acha que é inevitável que eles continuem se encontrando. A Harmonia se pergunta o que deve fazer, percebendo que tanto em Vaos quanto aqui, na Vila das Ervas, a pessoa que comprou todas as carruagens para a capital foi ele. Ele apenas responde que precisava de mais carruagens que tinha previsto. Ele também menciona que tinha muito a dizer a ela, mas independentemente do tanto que tentou alcançá-la, ela apenas continuou correndo, mas agora eles finalmente podem conversar. Ela acha que ele nem sequer reflete no que fez de errado, e o amaldiçoa. Ela se vira e começa a andar, pensando que prefere andar até a capital a falar com ele, o achando muito irritante. Ele pergunta se ela odeia tanto conversar com ele, e ela responde que sim. Ele diz a ela que ouviu que ela está indo para a capital, fazendo a Harmonia permanecer em silêncio.
Ele sorri e pergunta se pode lhe dar uma carona, enquanto ela fica desconcertada ao notar que ele sorri como se estivesse possuído. Ele repete que pode dar uma carona se ela quiser. Ela pensa que seria inconveniente continuar andando, e lembra que foi tão difícil caminhar até aqui que ela pensou que morreria, mas mesmo assim, ela não acha que pode confiar nele. Esse homem é o que disse que monstros não deveriam existir entre os humanos, e se tivesse a chance, ele aniquilaria todos durante a subjugação. Ela tem certeza que ele comprou todas aquelas carruagens para a subjugação dos monstros. Ela também teme ser pega levando Perry Lime com ela, e acompanhar alguém que está participando da subjugação enquanto ela mesma quer impedi-la, não faz sentido. No fim, ela recusa, e Hyde pergunta por quê, já que ela não tem nada a perder. Ele diz que se ela não for com ele, pode até alugar uma carruagem na próxima cidade, mas talvez ela não deva assumir que terá alguma, e ele sorri maliciosamente. Depois disso ele diz claramente que vai comprar todas as carruagens lá também, e ela pensa em como ele pode ser tão petulante. Ela pensa em quem ele acha que o trouxe aqui com segurança afinal, desejando não ter impedido o Wyvern, já que o que ela fez para ajudar os Wyverns acabou sendo uma grande parte da sua dor. Ele conta a ela que foi atacado por um grupo de Wyverns no caminho. Ela tenta se afastar, enquanto ele continua a segui-la e fala que muitos ficaram feridos, e o dano foi ainda maior que esperavam. Ela responde apenas que é uma pena, enquanto pensa quem mandou ele roubar o ovo. Ela o informa que vai se retirar, e deseja que eles não se vejam mais no futuro, enquanto ele se pergunta como ela pode ser tão indiferente. Então, ele diz que na floresta, quando eles foram atacados pelo Wyvern, um de seus cavaleiros disse que viu alguém usando um manto marrom. Ele disse que com base na estrutura da pessoa, parecia ser uma mulher. Essa pessoa também estava próxima ao Wyvern, mas por algum motivo ela não foi atacada. Ele menciona ainda que em um dia como esse, em um momento em que o Império está em tumulto por conta da subjugação de monstros, não é incomum para turistas caminharem de valos para a Vila das Ervas usando um manto marrom. Ele segura o ombro dela, e menciona que coincidentemente, ela também está usando um manto marrom. Ele sussurra para ela o que ela acha disso, e ela responde que não tem certeza o que ele está insinuando, e pergunta se ele está suspeitando dela. Ele diz a ela que não é isso, ele só está se perguntando como a mulher conseguiu afastar o Wyvern. Apesar de quantos mercenários e cavaleiros existem, é incomum alguém saber detalhes sobre monstros. Diz que qualquer pessoa nesse mundo estaria interessada em monstros que são difíceis de capturar vivos. Então, ele pergunta se ela por acaso viu uma mulher de manto marrom no caminho até aqui, enquanto continua sorrindo. Mas ela se afasta e menciona que não viu ninguém, e deseja que eles também não se vejam novamente, então ela avisa que se ele terminou de falar, ela vai embora. A Harmonia pensa que não importa o que aconteça, ela tem que chegar à próxima cidade antes desse homem, e já que ele continua falando da cor de seu manto, ela não pode continuar o usando. Então ela decide que vai comprar um manto novo, pegar algo para comer e ir embora imediatamente. Ela lembra que viu uma loja de roupas por perto, e se vira para sair enquanto ele pergunta para onde ela está indo. Ela responde que vai comprar um manto, e também pergunta por que ele estava seguindo ela. Ele menciona que também vai apenas comprar um manto novo, mas ela acha que ele parece bem com as roupas que está usando, e pergunta por que ele precisa comprar um. Hyde responde que está cansado de suas roupas atuais, então vai apenas jogá-las fora e comprar uma nova para variar. Ela fica bastante irritada, e diz que se ele vai jogá-las fora, então que as jogue fora agora mesmo, bem aqui. Ele rapidamente concorda, então tira seu manto e o joga no chão. Ele pergunta se é só isso, o que ela responde que sim. Mas de repente, ela pega o manto dele e menciona que por acaso acabou de conseguir um manto bonito, então ela não vai mais precisar ir à loja. Ele bloqueia o caminho dela e diz para ela esperar, irritado que ela o faça parecer tão barato. A Harmonia pergunta o que ela fez, já que não é como se estivesse impedindo ele de comprar um manto, e também parece ter muitas coisas boas lá. Ela fala que comprar roupas novas não é nada quando ele pode comprar uma carruagem inteira. Mas ele fala que o manto que ela acabou de pegar vale 200 mil de ouro, e com o manto que ela arruinou da última vez, dava 1,2 milhões de ouro, e diz a ela para se apressar e lhe pagar. Mas a Harmonia menciona que foi ele quem jogou o manto fora, o que ele responde que se ela quer ficar com ele de graça, ela ficará careca, e pede para ela pagar o preço. Ela se pergunta como uma pessoa pode ser tão mesquinha, e de onde ela tiraria esse dinheiro agora. Com isso, ele diz a ela como que aparentemente, ela não pode pagar de volta os danos, mas fala que há outra maneira de resolver sua dívida. Ela pergunta que tipo de maneira, e ele pergunta se ela estava finalmente curiosa, e se gostaria de ouvi-lo. Mas por hoje o vídeo vai ficando por aqui.
E esses foram todos os capítulos disponíveis, mas se quiser que eu faça uma continuação quando tiver novos capítulos, me avise nos comentários escrevendo Garra de Orc.